Paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui nesse dia para tratarmos a lição de número 3 da nossa escola dominical, que o tema é Supremo Pastor. Quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra na nossa lição, que é o Salmo de número 23, que diz assim, a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas e restaura o meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu está comigo. A tua vara, o teu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, unge a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Meus amados, nós estamos diante de uma poesia de muita importância. Davi, ele tinha toda uma cultura de pastor, e ele sabia o que ele estava dizendo em relação a Deus, o cuidado que Deus tinha com os seus filhos, pois todos nós sabemos que a profissão de Davi era pastor de ovelha desde a sua criança, desde quando era criança, desde a sua adolescência, ele cuidava e sabia da aproximação que o pastor deveria ter em relação à ovelha. Então, quando nós lemos aqui no texto da nossa lição, que fala de supremo pastor, que está supremo significa estar acima de qualquer coisa, que pertence essa palavra mais a Deus, no sentido de Deus ser superior a todas as coisas. Deus é supremo, todas as coisas estão no controle de Deus, nada foge a esse controle. O pastor, de acordo com esse salmo, a gente vê que ele tem uma aproximação, ou vive de uma forma íntima em relação às suas ovelhas. Quando nós lemos no Salmo 25, de 14, o Salmo diz o seguinte: o Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem. Então nota que é um relacionamento de pastor-ovelha, de confiança. A ovelha, ela confia totalmente no pastor, e o pastor faz com que as ovelhas mantenham essa confiança nele, nesse relacionamento de cuidado, de estar sempre próximo das suas ovelhas. Então, o Salmo continua nos dizendo coisas muito importantes que nós trataremos no decorrer dessa lição. O Salmo diz que o Senhor dá descanso. Então, veja bem, nós, mesmo nos momentos de perigo da nossa vida, nós podemos descansar no Senhor. Ou seja, a ovelha, ela deposita 100% a sua confiança no pastor, a ponto dela pastar tranquilamente num lugar desconhecido, mas ela sabe que o pastor está perto, está protegendo, porque em sua mão ele tem um cajado para cuidar da sua ovelha no momento certo. Então o Salmo, ainda um pouco mais à frente, o Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então esta é a melhor coisa, ou a única, ou a coisa que nós devemos fazer constantemente na nossa vida, é de confiar no Senhor. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor não serão confundidos. Então nós temos que entregar o cuidado da nossa vida ao Supremo Pastor, desde o momento em quando nós aceitamos a Jesus como Salvador da nossa vida. Nós passamos a ter esse cuidado do pastor sobre nós em todos os momentos da nossa vida. A parte do Salmo ainda diz que o seguinte, que ele traz refrigério e também renova a alma. Então, o que é renovar a alma? É trazer ela no estado original de como ela era no Éden. Ou seja, a minha alma vai sossegar enquanto eu estiver debaixo da proteção do sumo pastor. Então, todos os momentos, o sumo pastor está com as suas mãos estendidas. Então, esse perigo para a ovelha, ela pode ser tanto interno como externo. Ou seja, alguns historiadores dizem que no passado, o pastor, quando levava a ovelha na época de verão, que tinha muita mosca, ele ungia
em volta do nariz, em volta dos olhos, em volta do ouvido com um certo tipo de óleo para não sentar mosca. Então veja o cuidado do pastor. Então em todos os momentos ele está ungindo a ovelha, está guardando essa ovelha, está vivendo próximo dessa ovelha. Então os perigos podem ser tanto externo quanto interno. Então quais são os perigos externos? De animais que vinham para devorar a ovelha. E os internos são aqueles que estão em nossa mente, em nosso coração, em nossa alma, que o Senhor pode restaurar em momentos difíceis, né, de angústia ou de outros tipos de preocupação que nós estamos vivendo. Esse pastor, hoje o cuidado dele é através do Espírito Santo em nossa vida. Ele vem através do Espírito Santo e comunica conosco que nós somos filhos de Deus. Então nós temos esta afirmação, além de ser ovelha, ser também filho. Ou seja, ele restaura a nossa alma num sentido original da pureza. Imagina quando você aceitou Jesus, você tinha 100% a tua confiança no Senhor. Você acreditou, né, e pôde sentir e pôde perceber o cuidado de Deus na sua vida desde o dia em que você aceitou Jesus. Que na realidade, quando nós aceitamos Jesus, não é nós que estamos aceitando Jesus, na verdade é Jesus quem está nos aceitando por sua misericórdia e bondade. Então quando nós entregamos Ele a nossa vida, Ele passa a ter esse cuidado de nós. Então Ele restaura a nossa alma, Ele restaura nosso espírito, Ele fez tudo novo para que nós tivéssemos um novo relacionamento com Ele, porque esse relacionamento um dia foi perdido no Éden, mas através de Jesus Cristo foi restabelecido novamente esse relacionamento íntimo. Na realidade, Deus sempre quis um relacionamento com o homem dessa forma, né? Então em todo o tempo a gente percebe Deus levantando alguém e tentando trazer para perto para manter um relacionamento. Mas nós sabemos que esse relacionamento só tem aqueles que verdadeiramente entregam a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, confia nele e passa a viver uma vida plena através do Espírito Santo, mediante o conhecimento da palavra do Senhor. Então, outro ponto, quando se fala pastor, está sempre presente nas horas difíceis. Eu vejo aqui Davi dizendo isso com uma grande razão na sua vida, porque um grande período da sua vida, Davi viveu sendo perseguido por seus inimigos, principalmente por Saul. Davi fugia de um lado para outro, mas sabia que sempre o cuidado de Deus estava na vida dele. Então Davi, em suas fugas, que quando Saul procurava Davi para tirar a sua vida, por ciúmes ou por outros motivos qualquer, a realidade é que nos momentos da dificuldade, nós vemos Deus sempre guardando Davi, escondendo Davi de alguma forma. Davi sempre esteve na proteção do Senhor. Então, quando Saul tentou matar Davi diversas vezes, nunca poupou tempo, nem gasto, nem exército, nem nada para perseguir Davi. Então nota que a perseguição era cruel e terrível na vida de Davi. Só que quem está debaixo da potente mão de Deus, ele é guardado todo o tempo. Nota que por 2 vezes, pelo menos, que a palavra de Deus está escrito, Deus entregou Saul na mão de Davi, mas nunca entregou Davi na mão de Saul. Então nota que a proteção estava constante. Davi nunca foi entregue para nenhum inimigo, porque Davi sempre orava, Davi sempre colocava a situação dele, Davi sempre estava colocando diante de Deus as suas dificuldades. Então Deus vinha no tempo certo e livrava Davi, e mesmo em batalhas terríveis, Davi sempre sobressaía, por causa da palavra de Deus, que um dia Samuel profetizou na vida dele. Ou seja, todos nós sabemos que Davi, para assumir ser rei, ele foi ungido 3 vezes para ser rei em Israel, para assumir todo o reino de Israel. Então a unção de Deus estava sobre a vida dele. Nota que Davi tinha uma força na batalha que nenhum outro homem tinha. Enquanto um guerreiro preparado, conseguia eliminar 1000 soldados, Davi conseguia fazer isso com 10.000, por causa da unção. Então a unção de Deus é que vai fazer a diferença. Então eu quero nesse momento dizer o seguinte: a ovelha
tem necessidades básicas que só o pastor pode preencher. Então Davi tinha riquezas, Davi tinha poder, Davi tinha influência, mas mesmo assim ele tinha convicção de que o Senhor era o supremo pastor da vida dele, ou seja, sem o Senhor ele não conseguiria fazer nada. Lá no Novo Testamento, mais à frente, Jesus disse as mesmas coisas para os seus discípulos, diz para eles: olha, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, tudo aquilo que nós venhamos a realizar, ou trabalhar para o Senhor, ou fazer qualquer coisa na casa de Deus, nós só fazemos isso por causa de Jesus Cristo, porque o Jesus nos chamou, nos escolheu e nos nomeou para que nós fizéssemos algo no seu reino, mas esse algo que nós estamos fazendo no reino de Deus, e para a glória de Deus, precisa ser feito desta maneira, mas mesmo assim, nós temos o auxílio do Espírito Santo, que nos guia, que nos direciona, que nos guarda, que mantém esse relacionamento, mesmo em momentos que nós estamos em dificuldade. Você pode estar em qualquer situação da sua vida, se você dobrar o joelho, quem não passou uma luta, quem nunca passou uma tribulação na vida? Quando você está em momento de luta, de tribulação, de dificuldade, às vezes você perde o ânimo de orar, perde o ânimo de alguma coisa, mas mesmo assim, Deus não vai embora, Deus não te deixa em nenhum momento, e em momento oportuno, o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo quanto Ele ensinou, e de repente você dobra o seu joelho em algum momento da sua vida, na hora da dificuldade, e você percebe que não tem palavras para falar naquele momento, mas o Espírito Santo que está conosco, aquele que Jesus disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, que nunca nos deixaria só, esse é o privilégio que o cristão tem, quando nós dobramos o joelho mesmo sem força. O Espírito Santo, ele ora por nós com gemido inexprimível e traz novamente para o relacionamento do pastor. Então, a ovelha, ela precisa de cuidado. Na época do pastor de ovelha no campo em Israel, o pastor ele tinha um cajado na mão, que é uma madeira, e na ponta desse cajado, dessa madeira, era colocada uma ponta metálica. Então servia como arma para afugentar os animais ferozes que vinham para atacar as ovelhas. E do outro lado, era uma forma do pastor se equilibrar, de andar nas pedras. Então ele tinha ele tinha várias formas para ser usado. Então, em alguns casos, essa ponta era mais para uma segurança do que para tudo, para afugentar os animais perigosos. E o cajado era usado de apoio e orientação. Então, ou seja, nós precisamos de apoio do Senhor, de Deus, para fazer a sua obra. O cajado de Deus está nos direcionando, está nos dando apoio, e não há promessas de imunidade também, ou promessas sem sofrimento. Tem gente que acha que Deus é o pastor, lê o Salmo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, vou ter tudo na vida, não vou ter dificuldade, não vou ter problema. Não é isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo que o Senhor é o sumo pastor dele, mesmo na hora da dificuldade. E quando ele estava escrevendo isso, ele estava em fuga. Nota que quando a gente lê sobre esse assunto, você vai ver que Davi estava fugindo, Davi foi para uma outra cidade, Davi ficou como um louco na outra cidade, porque reconheceram ele na cidade. Davi ficou naquela cidade, rapou a sua cabeça, ficou babando como um louco na cidade, e as pessoas dizendo para o rei: aquele cara era o guerreiro de Saul, é o cara que matava 10.000, então caçando meios para tirar a vida de Davi. Mas o rei, olhando para Davi, viu Davi naquela situação, disse: não, ele é simplesmente um louco, não temos que nos preocupar com isso. Davi sai dessa cidade, ele foge, vai para um outro lugar, ouvindo conselhos dos líderes espirituais. E todos nós já ouvimos falar da caverna de Adulão, e nessa caverna lá ele encontra os pais deles, que também estavam fugindo ali de Saul, e encontra 70 homens endividados, com problemas, com N dificuldade. Davi recruta aqueles homens. Então, o que eu estou dizendo para você
nessa escola dominical. Eu estou dizendo para você o seguinte, que mesmo essa dificuldade é um tempo de crescimento, que você pode aproveitar esse tempo para fazer coisas novas. Nota que Davi estava fugindo, mas ele não estava ausente do direcionamento, não estava longe daqui da ordem de Deus, e ele aproveitou para quê? Para formar um grande exército. A Bíblia diz que aqueles homens foram os melhores dos exércitos que Davi tinha, porque ele aproveitou um tempo de crise, de dificuldade na vida dele, de tribulação, para treinar pessoas para o exército, para trabalhar para o reino de Deus. Então, nota que o Salmo, ele não garante para você que você vai ter uma vida de tranquilidade. Você vai ter uma vida de direcionamento, de ser abençoado por Deus, de estar guiando, ser direcionado, vai ver a mão de Deus sobre a tua vida na hora da dificuldade. Então nota que em nenhum momento a palavra de Deus diz que você vai ter tudo nessa vida. O outro ponto diz: a ovelha precisa de pastos verdejantes. A ovelha não consegue diferenciar um pasto do outro. Por isso que ela precisa de direção, por isso que ela precisa que o pastor leve. Para o que essa responsabilidade hoje, nós assumimos ela também diante de Deus, porque Jesus, quando estava com seus discípulos, um determinado momento havia uma multidão de pessoas que estavam seguindo a Jesus, e já faziam 3 dias que não estavam comendo, estavam passando já por uma dificuldade física, e algumas pessoas estavam desmaiando, e os discípulos procuraram a Jesus e disse o seguinte: Mestre, tem pessoas que estão conosco há 3 dias, não comeram nem beberam. Jesus olhou para eles e disse assim: dá-lhes voz de comer. E eles olharam um para o outro, não tinham o que fazer, porque era uma multidão de em torno de 5.000 pessoas. E aí houve-se lá uma pergunta: alguém tem alguma coisa para dar para essa multidão? Tinha lá um menino que tinha uma quantidade pequena de peixe, uma quantidade pequena de pães, mas era uma multidão de pessoas. E Jesus manda que eles, pela fé, alimentasse aquela multidão. E eles não entenderam qual era o propósito de tudo aquilo. Jesus pega aquele pão, aquele pouco de pão, aquele pouco de peixe, faz uma oração, e conclusão é que deu para todo mundo e ainda sobrou 12 cestos. Ou seja, essa responsabilidade hoje de sustentar o mundo, ou de levar as ovelhas a pastagens verdejantes, são nossas. O que nós estamos levando para os campos? Que tipo de ovelha? Como estão essas ovelhas? Qual o nosso cuidado como líderes de igreja que nós somos, que nós estamos fazendo, né, para cuidar nessa época aqui? Então, tem muitas formas de tratamento que a gente pode fazer, cuidar dessas ovelhas, ver como estão, porque a ovelha, ela precisa de cuidados especiais, precisa de levar outra coisa. A característica da ovelha, ela não gosta de barulho. Então, não houve outro a não ser o pastor dela. Então, é isso que também nos coloca num ponto de saber quem são os nossos líderes, quem nós estamos ouvindo, o que estamos ouvindo e de quem nós estamos ouvindo. Então, hoje nós temos essa responsabilidade de alimentar o mundo como líderes. Então, essa preocupação nós precisamos ter. E isso é individualmente. Não precisa você ser um líder da igreja para fazer isso. A ordem de Jesus foi para todos nós. Jesus disse assim, que Ele nos chamou e nos nomeou para que nós fôssemos, desse fruto, e o nosso fruto permanecesse. Não basta apenas a gente falar de Jesus para alguém, mas precisa dar uma sequência nisso, cuidar dessas pessoas, ver como elas estão. Então essa responsabilidade é nossa, mesmo sabendo que a ovelha precisa dessa ajuda. Então essa é o nosso trabalho nos dias de hoje, ganhar almas para o reino de Deus e cuidar dela. E o último ponto para nós encerrarmos aqui, quando fala de supremo pastor, Jesus, ele se autodesignou a respeito disso. Então, eu quero citar alguns textos que estão na palavra de Deus, principalmente no Evangelho de João aqui, que diz assim, em João capítulo 6, versículo 35, Jesus disse, olha, eu sou o pão da vida. Ou seja, Ele tem alimento espiritual para nós todos os dias da nossa vida, em qualquer momento da nossa vida. Se você levantar de madrugada, Ele vai te alimentar. Se você acordar mais tarde, orar, qualquer horário, você vai receber alimento do céu. A palavra de Deus, ela nos ensina sobre isso. Então, os antigos,
Velho Testamento, nós víamos pessoas orando 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e à noite. Só que de Jesus para cá, irmão, nós podemos orar todos os momentos, não precisa orar apenas 3 vezes por dia. Você pode estar orando, andando na rua, você está orando, você pode estar dentro do seu carro, você está orando, você pode estar lavando uma louça, fazendo qualquer coisa, você pode estar orando e você está sendo alimentado o dia todo pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. Jesus dizendo em João 6,35, eu sou o pão da vida, e quem de mim se alimenta nunca terá fome. Em João 8,12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Ou seja, quem serve a Jesus não anda nas trevas. A Bíblia diz que Ele nos tirou das trevas, do reino das trevas, e nos transportou para o reino da luz. Em João 10,17, Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, em Israel tinha porta, onde era conduzido para as pastagens. Ou seja, não tem outra porta, não tem outro caminho a não ser Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. João 10, verso 11 diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá vida para as suas ovelhas. Jesus pôde dizer isso e posteriormente confirma isso, porque ele foi até o fim. Todos nós sabemos como foi a sua jornada, né, o seu sofrimento, a sua morte na cruz, ressuscitou o 3º dia. Então ele deu a vida por suas ovelhas, ressuscitou e hoje está à destra do Pai, e por isso nós somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, assim como Deus ressuscitou Jesus Cristo, nós também seremos ressuscitados. Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele diz, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem, porque quando Jesus Cristo vier nas nuvens, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão transformados. E essa é a nossa esperança. Quando Jesus morreu e ressuscitou, e diz que antes de morrer diz que estava consumado a obra, ali caracterizou a nossa salvação para a eternidade. Que nós não esperamos só nessa vida, nós não esperamos só a bênção de Deus aqui nessa vida, nós vivemos e lutamos para viver na eternidade, porque Paulo diz, se nós esperarmos somente nesta vida, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nota que o único caminho, o mundo costuma dizer que todos os caminhos convergem para Deus, mas isso não é uma verdade. Isso é apenas um ditado no mundo, porque o único caminho que nos conduz a Deus chama-se Jesus Cristo e não há outro. Em João 15, verso 1, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Então nota que ele está dizendo que se você estiver ligado nele, você vai dar muito fruto. E de vez em quando ele vem, ele poda essa vinha para que ela dê mais fruto ainda. Então, quando o Espírito Santo está em nós, nós geramos frutos do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, 22. João e Hebreus diz que ele é o grande pastor. Hebreus fala que ele é o sumo pastor, não há outro. Então, meu amado, fica essa palavra para você da escola dominical, para você meditar, lembrando sempre na sua vida que o cuidado de Deus sobre você é eterno, enquanto você viver aqui nesta vida, e quando você passar dessa vida para outra vida, você vai viver eternamente com Ele. Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus.